Boa noite, pessoal. Mais um ponto crítico, desta vez com uma super entrevista. Duas garotas, super garotas, goianas, com uma história lindíssima para contar. É importante para a gente, né? Para inspirar, para encorajar, descobrir que existem ações positivas alcançando pessoas que precisam no mundo todo. Isso me deixa muito feliz. Daqui a pouco a gente vai receber então as irmãs Beth e Brenda Age, que vão contar um pouquinho sobre a história delas e a história do trabalho delas, né? E como esse trabalho impacta a volta delas, ao redor delas e muito longe também, até em outro continente. O ponto crítico vai ao ar a cada semana e depois, quando nós acabamos a live, vira um vídeo no YouTube, no canal do YouTube, de modo que quem estiver assistindo ou quiser assistir depois, né, é só ir lá no YouTube e clicar lá, ponto crítico, e vai poder ver todas as entrevistas que a gente já fez. Entrevistas com diferentes pessoas, né? Martim, a Cida, que bom que a Cida está de volta. Cida, sentimos sua falta aqui como telespectadora. O Joel também, que está sempre aqui, Joel é amigão, ex-aluno, está sempre assistindo também o Ponto Crítico. Aqui a Beth já me mandou, já vou chamá-las para cá, para a gente começar a transmissão. Aqui. O Wellington está passando por aí também. Fica aí para escutar uma história bem legal, Wellington. Olá, meninas! Olá, boa noite, Renato. Boa noite, vocês estão bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, então, prazer enorme poder falar com vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu conheci a história de vocês, quando eu li a história de vocês, e eu fiquei muito feliz por muitos motivos, né? Por vocês serem goianas, por vocês serem mulheres, por vocês serem negras, por vocês serem ativistas, por vocês serem essas super garotas que são. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, é um prazer enorme para a gente estar conversando com vocês essa noite. E eu gostaria que a gente começasse então, que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Antes da gente chegar no trabalho que vocês fazem hoje em dia, que tem um alcance internacional, como que eram vocês na adolescência, né? Quer dizer, lá na adolescência de vocês já sentiam esse chamado já? E eu vi também no perfil do Gagliasso um pouquinho da história dos pais de vocês, que também é uma história muito bonita, né? Sim, verdade. Bom, a nossa infância foi a infância de filhos de professores. Quem é filho de professor sabe como é, né? A gente passa o dia estudando e na hora de brincar a gente brinca de escolinha. Verdade. O meu pai, ele é de Moçambique. O meu pai é de Moçambique, ele é professor na área de exatas. E a minha mãe, ela é brasileira, carioca, mas ela é filha de americanos. Minha avó é americana. Então, a minha família sempre foi uma família assim, bem miscigenada, bem misturada, culturas diferentes, e sempre todo mundo se deu muito bem, o que é legal. Todo mundo se deu muito bem, apesar de culturas diferentes. E em casa, assim, desde pequeno, nós aprendemos mesmo o valor da educação, o valor de qualquer chance que a gente teria, ou vontade mesmo, ou oportunidade de mudar e fazer algo significativo para a gente e para o outro. Meus pais nos ensinaram assim que seria através da educação. Então, desde pequeno, teve um cuidado muito de perto, assim, meus pais foram nossos professores quase que a vida toda. Nós começamos estudando em casa, depois fomos para a escola onde meus pais trabalhavam, continuavam sendo professores. E isso aí foi boa parte da nossa formação. E acho que deu certo, assim. Com 15 anos, você perguntou como é que foi a nossa adolescência. Nossa adolescência foi estudando também. Estudando pra caramba, assim. Com 15 anos a gente estava entrando na faculdade, com 19 nos formamos, então foi uma adolescência bem vivida aí. Sério isso? Com 19 já formando? 19 anos. Com 19 anos nos formamos em biomedicina. Uau, que legal! E conta pra gente, esse lance do servir ao outro, de ajudar ao outro,
Isso era verbalizado na família de vocês? Isso era visto como exemplo na família de vocês? Como é que isso se apresentava na memória de vocês agora, né? Bom, na verdade, nunca foi falado nada sobre isso lá em casa, sabe? Foi mais pelo exemplo mesmo. Eu me recordo, assim, da minha infância, da adolescência, que sempre tinha gente lá em casa. As minhas avós sempre estavam ajudando alguém, a minha mãe sempre estava ajudando alguém. Então, foi mais por ver atitudes dele e é que a gente acabou reproduzindo mesmo. Sim, nossos pais também nos ensinaram assim, que independente da carreira que a gente escolhesse ou do que a gente quisesse fazer, o importante era ter uma visão global, não saber que cada escolha sua afeta o próximo e isso pode ser positivo ou negativo, a escolha é sua. Então isso nos ajudou a escolher assim, desde a nossa carreira até onde a gente iria atuar, mas aí vieram muitas surpresas também, assim, surpresas boas ao longo do caminho. Realmente essa decisão de olhar a sua vida como uma extensão também da vida do próximo, e a vida do próximo como uma extensão da sua vida, foi algo assim decisivo nas nossas vidas e é o que nos motiva hoje, é de onde a gente colhe os resultados hoje, e é o que a gente quer fazer o resto da vida aí. Meninas, e às vezes a gente está tão tomado por notícias ruins, né? Principalmente esse ano, tantos desastres, tantas tragédias, e muita gente às vezes olha e diz, existem só pessoas más no mundo, parece que eu não vejo pessoas boas no mundo, né? E vocês trabalhando com o voluntariado já, né, desde 2012, né, quando vocês fundaram a ONG, não é isso? Isso. Nós trabalhamos com voluntariado desde a adolescência, mas oficialmente na nossa organização desde 2011 para 2012. Qual é o sentimento de vocês em relação a essa realidade que eu acabei de contar? Quer dizer, vocês também acham, fazendo o trabalho de vocês, se encontram dificuldades ou não, se encontram pessoas engajadas ou não? Vocês também têm essa leitura de que existem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas? Mas, né, pessoas más, para ser justo com o português, desculpa. Eu acredito assim que pode até ser que existam mais pessoas más, mas eu acredito que o bem tem um impacto muito maior, o amor tem uma força muito maior. Então, enquanto tiver uma pessoa amando e uma pessoa de bem, ela com certeza pode ter força aí contra 100 mil, 10 mil pessoas más. Mais uma coisa que eu acho que o bem perece é que até o crime é organizado, né? O mal é organizado, é orquestrado. E essa organização muitas vezes falta nas ações do bem. A gente percebe que aquilo que é mal, aquilo que prejudica, tem todo um plano, um arcabouço, um projeto real e é cumprido à risca. E às vezes o que é para o bem, uma ação social, ele acaba de maneira muito empírica, desorganizada e acaba que ela vai perdendo a sua força ao longo do caminho. Então talvez esse pode ser um ponto crítico das ações do bem. Mas com certeza eu acredito no bem, eu acredito no amor, acredito na força daquilo que é bom e não me importo com a quantidade, entre quem tem mais, entendeu? Quantos são mais pessoas más ou mais pessoas boas. Eu acredito que uma fagulhazinha de coisa boa tem um resultado incrível. Acho que os que nos falta mesmo é a organização. A gente precisa organizar todas essas ações, todo mundo que faz o bem espalhado por aí e somar forças para melhorar cada dia mais. Olha, minha mãe entrou. Oi, mãe! Ó, ela é muito responsável, né? Nossa, minha mãe agora no Instagram é um perigo. Ela conta tudo, ela comenta, ela compartilha. Ela posta nas fotos. Isso é bom, isso é bom. Meninas, belíssimo isso que vocês estão falando. Eu compartilho da mesma ideia. Inclusive, para servir como encorajamento às pessoas que hoje vocês têm um projeto grande, mas que nem sempre ele foi grande. Ele começou com uma pequena ação, né? E que as pessoas, essas que talvez reclamam da vida ou reclamam das outras pessoas, possam começar com uma pequena ação, não é verdade? Sim, com certeza. Assim, honestamente, hoje eu olho e ainda acho a gente muito pequenininho, muito prematuro, mas na verdade, nossa, tem muito caminho pela frente, muito aí. Então,
Mas, assim, não é quantidade, sabe? Cada vez que chega um par de chinelo, cada vez que a gente começa uma ação, cada vez que a gente começa, cada vez que a gente alcança uma pessoa, é tão bom quanto, sabe? Ainda dá aquele frio na barriga, achando que a gente não vai dar conta. É tudo de novo. Então, eu super aconselho as pessoas a começarem os seus projetos, independente do projeto que seja, porque muitas vezes as pessoas acham que fazer o bem é só projeto social, e não. Projetos empresariais, projetos de negócio fazem bem para a sociedade. Se você está empenhado a fazer, sei lá, um projeto de um hospital, um projeto de comercial, você está empregando pessoas, você está dando para pessoas mobilidade, acesso. Então, eu acredito que todo mundo, dentro da sua força de trabalho, é um super-herói, entendeu? Dentro daquilo que faz. Aí de mim, se não tivesse um padeiro todo dia para fazer pão, e aquele é o superpoder dele. Então, a gente precisa, de fato, assim, de encarar os nossos talentos e as nossas ferramentas como poderes mesmo para mudar o mundo, porque quem faz um cafezinho muda a vida de alguém, entendeu? E assim por diante. Eu acho que a grande questão é prisar pela qualidade e não pela quantidade, sabe? Eu acho que a partir do momento que você se dispõe a se dar a dar o melhor sempre, a fazer o melhor sempre, você consegue colher muitos frutos. Muitos, independente. E assim, sabe, gente, se você quer ganhar dinheiro, mas seja a pessoa que ganha mais dinheiro do mundo, sabe? Não ganha dinheiro mais ou menos. Ganha muito, e doa muito, e ajuda muitas pessoas, entendeu? Devolva, então, né? Devolva. E assim por diante, faça o que você quer fazer, mas faça bem, entendeu? Porque isso é uma ação do bem. Vocês sabem que esse projetinho que eu tô fazendo aqui já passaram muitas pessoas por aqui, e pessoas de todos os tipos, ex-ministros, jornalistas internacionais, escritores renomados, todo tipo de pessoas. E aí teve um caso que foi muito parecido com como eu cheguei a vocês, que eu vi uma reportagem no jornal falando de um jovem goiano que estava numa final de um projeto da NASA. E aí, o nome dele é Renato, ele deve estar assistindo ou vai assistir depois, e aí eu entrei em contato com ele, e nas conversas prévias que nós tivemos, eu falava para ele, olha, porque ele não é uma pessoa conhecida, né, ele é um estudante, né, e aí eu disse, olha, a sua história, ela impacta outras pessoas, você é exemplo para outras pessoas. Aí ele disse para mim, eu não acho que eu sou exemplo, né? Isso até está lá na live gravada, né? Eu disse, olha, às vezes a gente não tem noção do quanto a nossa ação ou inação afeta pessoas, e essas pessoas às vezes estão muito próximas de nós, então nós sempre inspiramos alguém, né? Para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Ah, com certeza. Eu brinco assim que todo mundo é um exemplo. Aí você tem que escolher se você vai ser um bom exemplo ou um mau exemplo, mas você não tem você não tem a opção de não ser um exemplo, porque nós vivemos em comunidade, né? Então a gente acaba pegando muito do meio, pegando muito das pessoas com que a gente convive. Então a chance de não ser um exemplo não existe. Agora você pode administrar que tipo de exemplo e que tipo de influência você vai ter. Aí essa é outra coisa. Verdade. Bom, meninas, então, em 2011, vocês vão fazer um intercâmbio, né? Na África. Né? Conta um pouquinho dessa história para nós também. Bom, nós nos formamos em 2011 e a gente sempre teve a vontade de fazer algo diferente, assim. A gente sempre queria atuar no continente africano. Aí, quando foi, na época a gente ainda era menor de idade, a gente levou para casa para os meus pais assinarem aquele termo, né, para solenidades, porque a gente era menor de idade e tudo. Da formatura. Ah. E foi aí que deu o clique. Falei assim, nossa, mas eu posso fazer outra coisa com esse dinheiro. Nós fizemos as contas e exatamente o valor que a gente precisava para passar 3 meses em Angola. Nós pedimos para os nossos pais para deixar trocar. E eu lembro que 2 meses depois dessa conversa, a gente já estava lá. Foi, assim, sensacional, foi incrível. A princípio, nós íamos atender em um hospital, e depois acabou que nós fomos as primeiras biomédicas de Angola, então acabou que a notícia foi se espalhando. Então, por fim, a gente estava revezando em 3 hospitais. Sim, e aí a partir... E vocês tinham visitado a África antes ou não? Foi a primeira vez? Não, foi a primeira vez e fomos sozinhas, fomos recebidas por amigos, né? Nós chamamos de padrinhos, assim. Fomos recebidos por eles, que eram da nossa igreja, e fomos mesmo para, assim, sem nenhuma pretensão, era só mesmo para aproveitar esse tempo e dedicar a fazer algo que fazia sentido para a nossa vida naquela época. Nós não fomos para abrir uma ONG, nem para começar um projeto, nada disso. A gente foi para passar esses 3 meses e lá nós tivemos essa experiência que marcou a nossa vida, porque a gente dava aula, a gente atuava em 3 hospitais durante a semana e dávamos
aula de dança para crianças ali em Angola, em Kalahari. É isso aí, Cida. Se seu sonho de consumo é conhecer a África, corre, vamos com a gente. Já acessa nossas redes aí, faz parte da próxima turma. Mas voltando ao assunto, a gente... Ah, não, mas então só conta, vocês também levam pessoas, é isso? Sim, nós temos aí vários grupos já que fazem parte dos nossos projetos e viajam com a gente ao redor do mundo. Eu vou com a Cida, eu também quero muito, viu? É meu sonho também poder fazer alguma coisa na África. Então já fica sabendo aí como a gente começou e como foi a história. E aí, num final de semana desses, nós fomos dar aula de dança para as crianças. Na época, nós éramos bailarinas também, então dava aula de dança para as crianças. E a gente viu uma menina dançando descalço na areia quente. E aí, ela estava com os pés machucados, a areia quente entrava no pé dela, era assim, muito difícil. E aí, aquilo chocou, assim, a gente, porque, caramba, tipo, quem hoje passa por isso? A gente falou, vai calçar um chinelo? Ela, não tem. Eu falei, não, então vai em casa e pega um chinelo. Ela, não, tia, eu não tenho. E aí que a gente foi ver, assim, a realidade daquelas crianças. E aí, por isso, começamos uma campanha. A campanha era a campanha Dois Chinelos, na época era o Orkut, a gente jogou no Orkut, fizemos algumas fotos com amigos. Falecido Orkut. Das comunidades. Não é comunidades, as páginas lá. Enfim, mas foi muito bom, porque a partir daquilo nós começamos... Olá, Leonardo! Nós começamos a fazer esse trabalho de captação de chinelos, só que aí, ao invés de receber chinelos, nós começamos a receber pedidos também. Oi, Rafael! Nós começamos também a receber pedidos também de vários lugares do mundo. E aí, o primeiro alvo, que era tipo 250 pares de chinelo, começou a viralizar, assim, na internet na época. E aí chegamos à marca aí no primeiro ano de 10 mil pares arrecadados. Aí a gente viu que não dava mais para parar e nem para fazer mais ou menos. Porque 10 mil pares de chinelo, gente, nossa, é muita coisa. Não era só colocar numa mala e sair viajando por aí. Então, por isso, nós abrimos uma organização, um CNPJ, para ter a documentação necessária para poder ir em mais lugares e atender mais pessoas. E aí, para encurtar a história, já são aí... Agora, 55 mil pares de chinelos arrecadados para 17 países. Oi, Flavinho. Uau, é muita coisa. Vocês são demais, estão dizendo aqui. Amo, o Flavinho está dizendo. Meninas, me contem. A gente que não visitou a África, a gente tem informações sobre a África. E ao longo do nosso processo educacional, a gente também vai pensando coisas sobre a África. Eu suponho que vocês também, antes de chegarem lá, também tinham coisas na cabeça de como era a África, né? Como foi esse momento, assim, do que eu tenho de visão da África e do que é a África, do que vocês viveram a África? O que mais impactou, o que mais chamou atenção, o que não batia com a verdade, né? Então, a nossa visão da África, ela já existia antes mesmo da gente ir, porque o meu pai é de Moçambique, meu pai e meu irmão mais velho. Então, a gente sempre teve essa troca e sabia de muitas coisas dali. Mas primeiro é que, tipo, a África é um continente gigante, com 54 ou 55 países, ainda estão decidindo se vai dividir ou não vai, mas está mais ou menos nisso. Então, são vários contextos e várias situações diferentes, mas eu sou gerente de projetos e trabalho com negócios. Do ponto de vista de negócio, é um lugar incrível, porque tem muito potencial, tem pessoas com capacidades incríveis, pessoas criativas, talentosas, tem riquezas naturais enormes. Então, eu acredito, sabe, que por muito tempo ele foi visto como copo meio vazio, entendeu? Mas quem consegue olhar como copo meio cheio, tá surfando aí e vai surfar numa onda muito interessante. Até porque os dados aí das pesquisas indicam que nos próximos anos, pela população e faixa etária e o crescimento que o continente tem, as oportunidades de negócio estão todas lá. A maioria das novas oportunidades de negócio estão voltadas para a África. Então, para a gente, assim, se a gente pegasse tudo que a gente vê da mídia, porque a mídia tem um papel informativo muito grande, a gente pegasse todo o papel da mídia e visse como ela retrata a África, que é aquela criancinha pobre andando no meio do nada e não sei o que, é uma coisa. Mas quando você vai lá, assim, sem preconceito mesmo, mas quando você vai decidir a olhar o copo meio cheio, você vai ver que aquilo que ele tem de bom e de potencial supera em muito tudo que você pode ter ouvido falar, entendeu?
Então, esse é o olhar que a gente tem hoje, é o olhar de tipo, o que que tem ali e o que que eu posso fazer com o que tem ali. E é interessante essa pergunta, porque os nossos voluntários sempre, acho que é a primeira coisa assim que eles falam, caramba, é incrível, sabe? Ou eu esperava outra coisa, a visão realmente muda para quem vai, para quem vive uma experiência lá mesmo. E muitas vezes entender até aspectos culturais, né? Porque a gente também vai com muito preconceito, porque em virtude da nossa formação, das nossas experiências, das nossas concepções, a gente também tende a julgar também, né? O que é e deveria ser entendido como algo cultural, como algo do povo, né? Sim, sim, é porque a gente sempre tem o ponto de vista de que o lugar que eu tô é melhor, né? Então a minha cultura é melhor, o jeito que eu aprendi é melhor, o meu país é melhor, a minha língua é melhor, a minha comida é melhor. Então isso atrapalha muito a gente ver as outras coisas como elas realmente são. E aí quando você decide ter esse olhar assim, despido, né, desse preconceito, você aproveita muito. Então a gente poderia ter voltado dessa viagem chorando e falando, ai, que lugar terrível, as crianças não têm nem chinelo. Ou eu poderia falar assim, essa vai ser minha carreira e eu vou resolver isso e vou crescer ali, no deserto, literalmente. Entendeu? E aí a gente escolheu a segunda opção e tem dado certo. Meninas, e aí então começa a ONG Compaixão Internacional, que em números surpreende, né? Vocês já disseram, né? Estão presentes ou fizeram ações já em 17 estados brasileiros, em mais de 50 mil pares de chinelos já, né? Países como Brasil, Haiti, Angola, Índia recebem ações ou impacto do trabalho de vocês. No site de vocês diz que a ONG tem 16 coordenadores, 3 escritórios no Brasil, 40 voluntários fixos e mais de 1.000 temporários, né? Como foi organizar, então, no primeiro momento, quem vocês contaram no primeiro momento, quem estava ali junto de vocês, e a trajetória até o momento, até o dia de hoje? Olha, a nossa primeira preocupação, a partir do momento que a gente decidiu, vamos fazer uma campanha de arrecadação de chinelo, foi saber comunicar isso. Então, na época nós também estudávamos design, então uma foi estudar design, a outra web design, então nós criamos nosso site, criamos nossa identidade visual e começamos a divulgar a campanha de uma forma que não mostrasse a pobreza do outro, mas que mostrasse principalmente a riqueza de quem poderia participar. Porque é muito ruim você fazer um projeto à custa da imagem de alguém. Aquela criança, ela é filha de alguém, ela vai ser um dia mãe de alguém, pai de alguém. Então, a gente não gosta de um trabalho que explora a cara de quem já está sofrendo. A gente tem que fazer um trabalho que denuncia quem não está sofrendo e fala, poxa, você podia fazer alguma coisa. E aí, excelente. E aí, com isso, nós começamos, assim, os primeiros voluntários foram os nossos pais, assim, na primeira... eles, coitados. Não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. No primeiro ano, a gente tinha 52 finais de semana, nós viajamos 43, assim, em Anápolis, em torno, para poder divulgar a campanha, porque a gente tinha aí um alvo de 10 mil pares. E também a companhia Rema, que era a companhia de dança, que a gente fazia parte na época, e a gente, nossa, superamos, e eles têm total, assim, participação na nossa história. Porque com eles, como eles também andam muito em muitas agendas, eles começaram a divulgar a campanha onde eles iam também. E aí nós começamos essa primeira campanha. E aí, a partir da companhia, a partir desse primeiro ano, a gente viu que precisava realmente duas coisas. A primeira era oficializar a organização e a segunda, saber de fato o que é um projeto. Porque tem muita... A gente às vezes acha que é um projeto humanitário e na verdade é um projeto imaginário. Você foi, gastou dinheiro, se Você cansou acha que teve um impacto, e não teve impacto nenhum, não resolveu nada, entendeu? Teve só algumas fotos legais. Então, nessa área de projeto, a gente quis realmente mergulhar e entender o que era um projeto, como a gente poderia fazer, enfim. E aí, para isso, nós fomos fazer MBA em gerenciamento de projetos, isso só para atuar na nossa organização mesmo. Na nossa organização, nós somos voluntárias, então a gente não ganha R$1 dali, tipo, é onde a gente coloca dinheiro, mas não é por ser voluntária que a gente vai fazer de qualquer forma. E aí nos apaixonamos pela área de gerenciamento de projetos e negócios, e aí começamos a estrutura de montar uma diretoria, montar um corpo diretivo, montar as coordenações de cada projeto, porque hoje nós temos 6 projetos,
E aí já são quase 10 anos dessa caminhada aí, de muito erro, tá? Muita lição aprendida. Muita lição aprendida, porque isso não sai em reportagem, mas tem erro demais da conta. Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo o quê? Tipo, ai meu Deus. Tipo isso agora, entendeu? Você vai cair. Faustão, não é? Ao vivo acontece. Tipo isso, você vai, tem vida, gente. Mas erros, olha, nossa, aconteceu de tudo. A gente já montou equipe para viajar e depois, oi Babi, a Babi já viajou com a gente aí para Angola, chegou agora. Ela sabe de muitos erros. Mas já aconteceu, por exemplo, da gente ter toda a estrutura montada para ir para outro país, equipe com, se eu não me engano, 12 ou 16 passagens internacionais compradas e tudo, e no final, tipo, das contas, a gente não conseguiu visto para entrar no país. E aí foi um prejuízo assim, de muitos R$1.000, aí, muitos, porque era passagem, era estrutura, a gente tinha ralado pra caramba para conseguir ir. Então são coisas que a gente aprendeu no caminho, porque ir para um país é totalmente diferente de ir para outro. E aí quando você passa por 17, você tem várias formas de entrar, de sair, de documentação. Então tudo isso a gente vai aprendendo na marra. Não tinha um manual para falar assim, para ir para a Índia o manual é esse. Não tinha. Pelo menos a gente não tinha acesso na área do social para isso. Então, nós fomos construindo os nossos próprios manuais, entendeu? Mas a custo de muito erro, a ponto de tomar prejuízo aí, que misericórdia, muito dinheiro. Já aconteceu também da gente separar alguns chinelos para as viúvas na Índia e a gente não se atentou que as viúvas só usam branco. E nós levamos chinelos coloridos. Então, elas não queriam usar os chinelos. Elas não usavam. E aí a gente gastou tudo e chegou lá e elas não queriam o chinelo. Ela, não, a gente usa branco. A questão cultural, tá vendo? Que interessante. A questão cultural. Então, assim, o bom é isso, é que com os erros a gente passou a escutar mais. Porque quando você faz sem escutar, você erra muito, né? E aí, olá, obrigada, viu? Você que viu aí. Eu respondo agora, porque depois não dá pra ver. Muito bom, muito bom, muito bom. Meninas, a mãe de vocês que está assistindo aqui, né? Ela poderia depois vir aqui contar pra gente, que acho que essa pergunta mais é para ela, né? Vocês são fora da curva, né? Vocês já devem ter escutado isso já, né? Tanto de coisa que vocês contam lá, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no perfil do Gagliasso, tem um videozinho lá em que vocês contam um pouco, no finalzinho vocês se apresentam. Eu sou a Beth, eu sou a Brenda, e aí vocês falam algumas coisas de vocês, biomédicas, né? O que mais que vocês falam lá? Irmãs biomédicas, empresárias, empreendedoras sociais, autistas também. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Então, olha, e aí vocês estão me falando, desde o começo que a gente está falando sobre educação, né? Eu sou historiador, sou professor e tenho como vocação ser professor, né? E acredito muito na educação como único caminho para mudar o mundo, né? E aí eu fico muito feliz em trazer pessoas que comprovam isso, né? Quer dizer, olha, a mudança está aí e ela é pelo meio da educação, né? Sendo vocês, então, né, essas pessoas fora da curva, né? O que vocês, então, né, acabam ouvindo das pessoas em relação ao trabalho de vocês, né? Que, na verdade, em vez de encorajar, acabou desencorajando. Esses momentos ou não? Nossa, vamos fazer um filme sobre isso. Sobre vamos. As pessoas não deveriam dizer. Então vamos, porque isso é serviço, prestação de serviço. Prestação de serviço. Nossa, tem bastante, assim. Na verdade, desde cedo a gente aprendeu a não fazer questão de ser acreditada. Porque quando você nasce num país em que é um dos países que cometem o maior índice de feminicídio, quando você nasce num país que é um dos países com um país super racista, a gente não precisa nem comprovar isso, né? O racismo é estrutural. Quando você nasce num país em que estão querendo separar pessoas com necessidades especiais de pessoas normais, você ser acreditado é um luxo, entendeu? E a gente nasceu com um pacote completo. Nós nascemos mulheres, negras e autistas. Então, nossos pais desde sempre falaram assim, olha, não façam questão de que acreditem em vocês. Só façam. Legal. Só façam. Porque muitas vezes a gente fica esperando muito ter uma plateia, entendeu? Ter uma audiência, ter um monte de gente falando, vai lá, você consegue e tal. E a gente tinha um monte de gente falando, vocês não vão conseguir. E tudo bem, é um direito da pessoa
achar isso. Eu acho que é o direito da pessoa, a partir do ponto de vista dela, achar que você não vai, que não vai ser possível. Mas também é um direito meu ir contra isso. Então, eu acho que as palavras que a gente ouve, e ouve até hoje, assim, essa última semana, por causa da premiação, teve um monte de matéria e eu nem li os comentários, mas depois eu fiquei recebendo alguns, assim, e as pessoas, você não vai responder? Você não vai? Não vou responder, porque eu não tenho a pretensão de que alguém acredite em mim. Entendeu? Eu já acredito, é o suficiente, meus pais já acreditam, é o suficiente, as pessoas... A gente não precisa ficar provando nada. A gente não precisa ficar provando para as pessoas, a gente precisa comprovar, isso é diferente. Quando você passa muito tempo querendo provar, você sai do foco, e nós temos um foco, acho que uma bênção do autismo é isso, é hiperfoco. Então, cara, eu tenho hiperfoco. As pessoas estão falando e a gente continua entendeu? andando. Eu tô focada. Você não vai dar conta, legal, eu tô focada. Ai, mas é horrível. Legal, eu tô focada. Então, eu acho, na verdade, que tudo aquilo que é usado contra, a gente pode usar assim como crítica construtiva, mas até o ponto que não te destrói, até o ponto que não te faz ser outra pessoa, entendeu? Sim. Porque aquilo que me critica, eu não tenho como mudar. Eu não tenho como ser um homem, eu não tenho como ser neurotípica, eu não tenho como ser branca. Então, por que eu vou levar em consideração essas críticas? Não faz sentido. Tem coisa que não dá pra você mudar, é aceitar e pronto. Aceitar e seguir em frente, move on. Lindo o que vocês estão dizendo. Eu tenho um grande amigo que já passou por aqui também como entrevistado, o Silvério, que se não estiver assistindo, vai assistir depois. Silvério é médico, é daqui de Catalão, é neurocirurgião, é negro também. E a vida inteira a gente conversou sobre isso, e tem um episódio dele que ele conta quando ele voltou, porque ele fez em Cuba, quando ele voltou de lá, que ele foi atender no Nordeste, que ele estava caminhando com um amigo dele na praça, depois do expediente, que ele ouviu das pessoas, aquele deve ser o segurança do médico, que era o amigo, né? E aí a minha pergunta para ele também foi essa, do tipo assim, mas qual que é a sua reação, né? Como que é? E foi exatamente o que vocês estão dizendo, né? As pessoas falam, as pessoas pensam, não é? E é claro que a gente deve combater, deve se posicionar, mas como eu vou mudar a opinião delas? Quer dizer, não é nem isso a fala dele, mas era no sentido do como isso vai gerar em mim sofrimento ou não, quer dizer, é não aceitar, né? É complexo, né? É bastante complexo, mas é ser fortaleza, né? Eu acredito que contra o amor e a competência não tem barreira, sabe? Então, primeiro você tem que ter amor. Sem amor, a gente não consegue fazer nada. Não adianta você ser competente se você é uma pessoa estúpida. Mas depois do amor, ninguém conquista espaço só por amor, conquista por competência, sabe? E aí, a partir daí, você tem que... Eu acho que o amor abre porta, mas a competência te faz ficar, entendeu? Não te expulsa. É engraçado, a gente tá morando aqui ultimamente em São Paulo, e a gente mora aqui num bairro legal, apartamento legal. Cara, levou um tempão, assim, para uns 3 meses. Uns 3 meses para o porteiro acreditar que eu morava aqui. Tipo assim, na cabeça dele não fazia sentido a gente morar nesse bairro, e principalmente nesse prédio. E aí eu poderia simplesmente montar um barraco, ou eu poderia levar um lanche para ele sempre que possível. E a gente fez a segunda coisa e hoje é maravilhoso, entendeu? Então, acho que a gente também, como tudo é estrutural, às vezes as pessoas têm preconceitos e têm narrativas e têm gostos, preferências, sei lá, que ela nem sabe por que tem e alguém não foi lá combater isso, entendeu? Na verdade, elas nem percebem, né? É fato, né? Meninas, bom, sobre a ONG, né, vocês têm 7 projetos, né? Vocês poderiam falar um pouquinho deles? O Projeto Quiluba, o Sol é para Todos, Projeto Campo, Compaixão Angola, Compaixão Sertão, Compaixão Rio de Janeiro e Dois Chinelos. Nossos filhos. Compaixão Dois Chinelos a gente já explicou, é uma das maiores, se eu não me engano, é a maior campanha de doação de chinelos do mundo. 55 mil pares arrecadados para 17 países, e com ele a gente visa combater o índice de mortalidade por parasitoses verminosas e dar mobilidade para as pessoas. Temos o projeto Quiluba, que é uma escola de corte, costura e artesanato. Ele acontece no Brasil, Angola e Moçambique.
Nós temos o Compaixão no Sertão, que acontece em comunidades no sertão, em que a gente leva esses projetos até lá. Inclusive, um outro projeto nosso, que é o Projeto Campo, que é o Centro de Assistência Médica, Preventiva e Odontológica, em que a gente mobiliza profissionais da área de saúde para estar doando o seu tempo, doando o seu talento para curar, né, a dor de alguém. Temos o Compaixão no Rio de Janeiro, que é um núcleo aqui em Nova Iguaçu, na comunidade Nova Era. Temos também o Sol para Todos, que é um projeto de promoção do direito de pessoas albinas, porque tem muitas comunidades, principalmente na África, que ainda não reconhecem o albino como um indivíduo digno. Eles acreditam muitas vezes que o albinismo é fruto de uma maldição ou de um sinal de mau presente. E a gente está trabalhando aí para combater isso, para levar principalmente a informação para quem não conhece a respeito ou tem algum tipo de preconceito a respeito, e levar amparo para quem tem sofrido aí, por exemplo, com tumores, câncer de pele, perda da visão, pessoas que não têm acesso ao atendimento e principalmente a protetor solar. Então, essas são as nossas causas hoje. Em relação, eu vi também numa entrevista de vocês que vocês são sempre perguntados por que chinelos, né? Por que chinelos? Vamos trazer a pergunta de novo, né? Porque todo mundo usa, mentira. Porque não, nem se todo mundo usasse, a gente não precisaria fazer essa campanha. Mas primeiro porque ele é realmente um item que as pessoas apreciam onde a gente atua. Imagina, pessoas que nunca se calçaram, eles não vão se acostumar de uma hora para outra com tênis, com salto alto, com qualquer coisa que seja. Tem que ser algo que seja confortável, que seja fácil de usar. Então, é o primeiro motivo. O segundo é que, para a gente, a gente consegue oferecer algo de qualidade com baixo custo. O preço de um chinelo novo não é o preço de um tênis novo, principalmente um tênis bom. Depois, porque são geralmente regiões quentes, então ele é fácil de lavar, de manter, e também não traz para as pessoas aí nenhum tipo de desconforto. Mas um par de chinelo é como nós falamos. Um par de chinelo, ele não é só para ficar mais confortável. Confortável também. Mas existem nesse país lugares, por exemplo, que a criança sem chinelo não vai para a escola. Então, quando a gente dá um par de chinelo para ela, eu não estou dando um item, é acesso à educação. É mobilidade, é acesso ao shopping, é dignidade. E fora que em muitos países também existem pessoas, existe um grande índice de morte por parasitose e verminose, que é contraído pelo solo, principalmente na primeira infância. Então, a gente conhece muitas famílias que perderam crianças aí com 1 ano, 2 anos, até 5 anos. E aí o chinelo entra como ação preventiva, para que essas crianças tenham a oportunidade de viver mais, entendeu? Já que o atendimento reparatório é tão difícil, vamos fazer o preventivo. E um par de chinelo faz isso, entendeu? Então, o chinelo nos iguala também, né? Deixa todo mundo confortável, rico, pobre, branco, negro, todo mundo gosta de chinelo. Igual. Todo mundo igualzinho com o chinelinho. Oi, Índia. É verdade. Boa noite. Meninas, um monte de gente aqui deixando elogios, né, carinhas, né? O Rafael da Cocriar, faço questão de falar dele, o Rafael é um exemplo de empreendedorismo também, né? Menino inteligente, tem uma empresa aqui em Catalão e que tem uma história super bonita. O perfil dele é Cocriar, e ele faz todo tipo de criação com tecnologia hoje em dia, vale a pena dar uma olhada. Meninas, e aí então vem um reconhecimento para vocês, né? Irmãs de Anápolis estão entre os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo em lista reconhecida pela ONU. Figuram ao lado de 8 brasileiros, entre eles os cantores Isa e Léo Santana. Como foi receber a notícia, aliás? Como vocês receberam a notícia, né? E como foi? Olha, esse programa faz parte de uma agenda que a ONU tem entre 2015 a 2020. 2015 a 2024, eles têm promovido ações, né, para que o continente e as pessoas da diáspora sejam aí reconhecidas. E é um processo seletivo de mais ou menos 1 ano. Então, há quase 1 ano atrás, nós fizemos parte de... Uma pessoa nos indicou, aí a gente recebeu um e-mail, indicaram o trabalho de vocês e tal, aí a gente manda toda uma documentação a respeito do que a gente fez, né, eles entram com a pesquisa e tal, os resultados, enfim, algo que comprove o nosso trabalho. Nós passamos na categoria trabalhos humanitários e ativismo, né?
Então foi um ano de expectativa, assim, para saber, nossa, será que vai? Cara, não vai, porque olha quem já passou dessa lista, não vai ser eu que vou passar. E tanta gente já passou, olha, tipo, é uma lista que, tipo, já passou o Barack Obama, Beyoncé, já passou a Thaís Araújo, Lewis Hamilton, não vai ser Beth Breda lá, não vai. Mas ao mesmo tempo, vai que, né? Vai que. Um minutinho de bobeira, caiu lá. Então foi assim, olha só que legal, a pastora Adriana Pinheiro Diogo acabou de entrar e foi com ela é a líder da Companhia Rema, que a gente citou aqui, que foi a primeira a fazer a campanha. A campanha de doação de crianças foi com a Companhia Rema, como a gente falou. Legal. Então ela conhece assim, o trabalho desde o início, quando nem era nada. Então, assim, pra gente, voltando ao assunto, foi bem legal. Eu confesso que depois que nós passamos a fazer parte de um grupo, mas mesmo assim não era um grupo em que estavam as pessoas, os vencedores, era né? Estavam só os nomeados, isso. Então era muita gente de muito país, é uma premiação aí de pessoas, se não me engano, de 55 países diferentes. Então a gente tava assim, tô aqui, mas eu já tô com o coração super em paz. Já passei na primeira fase. De não passar, porque, cara, tipo vestibular mesmo, né? Não, tem muita gente boa, então, tipo, só de estar aqui e ser mencionado, eu já estava feliz com isso. E aí a gente ganhou um curso, né, online. Infelizmente, dessa vez foi online, mas esse é um curso que é feito dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Então, lá você aprende sobre os direitos humanos e tal. Esse ano foi online, mas a gente viu tudo e tal. E aí, no último dia, eles anunciam, né? Então a gente estava assim, fiz o curso, legal, já foi ótimo, fui nomeada, já foi ótimo, mas quando saiu o nome mesmo, a gente falou, nossa, meu Deus, não é que deu certo? E aí a vida de vocês virou um frenesi, né? Porque vocês estão dando entrevista para todo mundo, Record, várias televisões, né? A Anhanguera também, enfim, né? Estão sendo bastante procuradas, não é isso? Assim, nessas 2 últimas semanas deu uma movimentada, assim, porque alguns canais nos chamaram e foram entrevistas, e é bem legal a gente poder falar das causas, né? Então, toda oportunidade que a gente pôde aproveitar aí, a gente deu prioridade a isso, porque independente de ser a gente ou não, ou de ser o nosso projeto ou não, é importante pra gente que outras pessoas saibam que elas podem mudar o mundo em que elas são inseridas, entendeu? Pra gente foi com par de chinelo, mas outras pessoas podem ser com um pedaço de pão, com bisturi, com qualquer outra coisa. Então isso é importante pra gente hoje. Dar voz às pessoas, encorajar as pessoas a começarem algo, mostrar que é entendeu? possível. Porque assim, cara, a gente começou literalmente com nada, entendeu? E até hoje não tem nada. Mas tá fazendo. Então não é entendeu? Não tem muito. Ô Brenda, tem uma frase sua que eu li que diz... toda mudança vem da combinação da indignação e inspiração, né? Queria que você falasse sobre ela. A gente sempre fala que os nossos pais nos ensinou que existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que conseguem ver o problema e ficar reclamando daquilo, ou aquela pessoa que vê os problemas e que acredita que pode mudar algo, sabe? E nós somos o segundo tipo de pessoas. Eu acho que toda solução de algum problema social, alguma dificuldade, ela vem a partir do momento que você enxerga um problema. E você muda o seu posicionamento mediante aquilo. Foi assim que aconteceu com os nossos projetos. Cada projeto em específico, nós identificamos um problema e decidimos ser parte e agente de transformação para esse problema. Excelente. Meninas, hoje, né, então, quem está nos assistindo, quem vai assistir depois... como que pode fazer parte, como que pode ajudar, como que funciona. Aliás, né, sobre essa questão do voluntariado, como que vocês fazem a seleção, quais são os requisitos? A gente já falou muito aqui o que leva uma pessoa a ser voluntária, né? Então, esse ano, né, devido à pandemia, nossas viagens foram canceladas, mas estamos aí até dia 15 de novembro, nós vamos anunciar um calendário prévio para 2021, com ações no Brasil e ações fora. E aí, a partir do momento que a gente lança esse calendário, também lança no nosso site um formulário para voluntários. Então, lá tem todas as ações do ano, né? E aí você pode se candidatar para uma ação específica ou deixar livre para que a gente te posicione em alguma das operações. Legal. E aí a gente entra em contato, tem uma entrevista prévia,
em que a gente é mais para conhecer o perfil da pessoa, as expectativas, saber em que tipo de projeto que a gente tem que combina mais, né, com a pessoa, ou ela já vem direcionada, eu vou para o campo, eu vou para o Quiluba, eu vou para os chinelos, e aí a partir daí a gente passa o manual do voluntário para aquele projeto, para aquele ano. Então, o manual para quem atua na Dois Chinelos é um, no campo é outro, nas viagens para o exterior é outro também. Então, depende muito do perfil, da disponibilidade da pessoa, enfim. Ainda confesso que a gente ainda está pensando como fazer, porque teve gente da nossa equipe, por exemplo, que comprou passagem para o exterior e foi cancelada, não conseguiu nem reembolso, e um reembolso muito baixo, um valor muito baixo. Então, assim, pensando no gerenciamento do projeto, é um risco hoje você montar uma turma sem saber como que o próximo ano vai se comportar em relação a isso. Mas estamos voltando aí a passos menores dentro do nosso país, na nossa cidade, principalmente em Anápolis, e logo, logo a gente vai ter muitas vagas legais aí para quem quer mudar o mundo com a gente. As inscrições, elas são abertas sempre na segunda semana de janeiro, aí as pessoas podem lá se cadastrar e a gente vai mantendo contato. As viagens também sempre acontecem ou em janeiro ou em julho, sempre nas férias, as internacionais. E durante esse período a gente vai tendo contato com a pessoa, alinhando as expectativas e preparando as coisas para a gente estar em algum lugar no mundo aí. Excelente. Meninas, a gente está caminhando já, ainda faltam uns minutinhos, mas está caminhando para o final. Das experiências vividas lá na África, qual é a que, com carinho, vocês se lembram? Né? Você, Beth, você, Brenda, qual que vocês destacam? Né? Das muitas certas experiências que viveram, né? A Brenda já está me cutucando aqui, dizendo Posso que ela começar? quer responder. Bom, uma que marcou muito foi em 2014, nós estava uma equipe em Moçambique, e nós conhecemos uma menina na oficina de chinelos, e ela disse assim, e ela tinha um desejo muito grande de fazer faculdade, de se formar. Aí ela disse que se a gente continuasse mandando chinelos para ela ia bordar os chinelos, os irmãos iam vender e ela ia conseguir pagar a faculdade dela. Isso em 2014, nós mandamos para ela 2014, 15, 16, e quando foi em 2018, ela manda para a gente convite de formatura dela, que ela tinha conseguido, e para nossa surpresa, ela fez o mesmo curso que a gente, agora ela é biomédica em Moçambique. Uau! Sim, isso a custa de chinelo, então super valeu a pena o que foi enviado, o que foi investido na vida dela, já está dando fruto na vida de outras pessoas, isso é muito legal. Que legal, hein? E você, Beth, tem alguma? Tem várias, mas a gente tem um xodozinho lá em Angola, que é a Guida. A Guida, em 2018, quando a gente levou o projeto Quiluba, ela chegou na nossa... o Quiluba é o de corte, costura e artesanato. E aí ela chegou com uma garrafinha, PET, assim, e uns cabelos dentro da garrafa, falando que aquilo era a boneca dela. E eu brincando com ela, eu falei, não, Guida, vai pegar sua boneca. E ela, não, tia, essa é a minha boneca. E tá nova. E tá nova. E era uma garrafa toda destruída com esse cabelo e tal. E aí a gente olhou aquilo e aí, nossa, que vontade de saber fazer uma boneca para essa menina. Porque a gente tava ensinando, era laços, flores, mas ninguém sabia fazer boneca. E aí a gente estava com uma equipe de mais ou menos 16 voluntários, tinha médico, educador físico, tinha um monte de gente boa, assim, mas ninguém fazia boneca. E lá a gente estava sem energia, sem internet. E aí a galera, tipo, sabe, foi geral, assim, todo mundo se mobilizou a gastar uma noite, parecia uma mesa de cirurgia, assim. A gente parou e fez uma boneca para ela e foi, tipo, a pior boneca do mundo. Era horrível. A boneca ficou feia. Horrível. Mas por causa disso, nós voltamos para o Brasil tão envergonhados que começamos dentro do projeto uma escola de bonecas. Deu 6 meses depois, nós voltamos com 4.500 bonecas para lá. Feitas, alinhadas, bonecas de verdade. Então é isso, sabe? A primeira coisa tem que te indignar. Depois ela tem que te inspirar. E depois ela se transforma. Em 6 meses depois, ela ainda tinha a boneca. E aí a gente voltou 6 meses depois, fomos na casa dela. Ela tinha a boneca ainda. A boneca estava terrível. E aí ela ganhou todas as bonecas, assim, a coleçãozinha que a gente fez. Mas é isso, sabe? Eu acho que gente que indigna tem muito, mas gente que se inspira através de uma indignação ainda tem pouco. E a gente precisa fazer isso. Assim. Meninas, quando a gente fala de motivação, é um tema que também divide opiniões. Muita gente acha que motivação é algo que vem de fora para dentro. Muita gente acha que é do outro. Principalmente a gente que é professor, muitas vezes a gente ouve de pais que o filho está desmotivado, como se a responsabilidade da motivação fosse única e exclusiva do professor, né? Ou seja, sempre da outra pessoa. Né? O que
é motivação para vocês, né? De onde ela vem? Ela vem de fora ou ela está em vocês, né? Nossa, Que pergunta difícil. Que pergunta difícil ao vivo. Pelo amor de Deus. Mas não. Eu acho que motivação, ela é ativada por algo. É quando algo de fora desperta o que você tem dentro, sabe? Então, acho que é um conjunto. Eu não acredito que exista motivação sem um estímulo externo, mas não existe estímulo externo suficiente para tirar alguém da inércia se não tem uma chamazinha dentro dele. Então, acho que é uma guarda compartilhada, assim, sabe? Acho que você precisa se conhecer e passar a ver assim, caramba, o que me deixa para cima? O que me deixa para cima é ver meus amigos, é viajar, é comer bem, é conhecer lugar diferente, é fazer o bem. Quando você se conhece, você sabe, você passa a entender quais são os gatilhos que te motivam. E aí, quando você entende quais são os gatilhos que te motivam, você vai atrás disso. E quando você vai atrás disso, você recebe inspiração. E quando você tem inspiração, você fica motivado. Então é meio que um ciclo, sabe? É um conjunto de tudo, né? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, olham a nossa história e querem se motivar pelas mesmas coisas que nós nos motivamos. Não vai funcionar. Porque nós somos assim. Não quer dizer que você vai olhar um Partinelli e ficar apaixonado como a gente fica. Mas você tem um monte de coisa que a gente não tem. Então é legal você saber aquilo que te deixa feliz, sabe? Anota no caderninho mesmo. Cara, o que me deixa feliz é quando eu saio na rua e gasto dinheiro. Ok, entendeu? Então busca inspiração nisso, entendeu? Acho que a grande questão é você se conhecer, né? Conhecer saber o que você gosta, o que te deixa alegre, o que te deixa triste. Entender o seu propósito. Quando a gente entende o propósito, a gente encontra motivação. Eu acho que a chave é essa. Meninas, e quando a gente pensa, por exemplo, em que muita gente, né, não entende o que a gente ganha, né? Eu acho que certamente até deve ter alguma pesquisa científica que mostra como é o cérebro das pessoas que fazem boas ações, que são voluntárias, né? Que certamente deve ter atestado que são pessoas que ativam lá regiões de felicidade, né? O que dizer para essas pessoas, assim? O que vocês ganham, não é? É o que a gente sempre fala para as pessoas que querem participar, sabe? Eu acho que a gente tem que, nesse assunto, dar um ponto de virada, porque a gente não faz para ganhar nada, a gente faz porque a gente já ganhou, entendeu? Então, tipo, eu não vou para a África para ser feliz. Tem muita gente que fala assim, você podia mandar meu filho. Porque ele tá com problema. Porque ele tá com problema, e aí se ele for, ele vai ver o tanto de gente que sofre, e aí ele vai ver que ele é feliz, entendeu? Aí eu falo, imagina se eu vou levar, se é um menino triste para se deparar com situações desafiadas. Não vou fazer isso. Eu acho que a grande questão do bem e a grande questão de fazer para o próximo é entender que você não está fazendo para ganhar nada. Você está fazendo porque você já ganhou. Você está amando porque você já foi amado. Você tá dando porque você já recebeu, entendeu? Você só dá aquilo que você tem. É por isso que pra gente, assim, de verdade, a gente só dá o que tem. Então, no Compaixão mesmo, eu não tenho expectativa de ganhar nada, porque eu já ganhei, cara. E eu já tô feliz, eu tô retribuindo, entendeu? Então, a minha ação hoje voluntária não é porque eu quero entender, me encontrar. Não, eu já me encontrei, eu já tô super feliz, minha vida é maravilhosa, apesar de todos os problemas. E é por isso eu quero mais gente. E eu quero mais gente feliz e maravilhosa. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que ela já tem. E aí, quando a gente mostra o que ela já tem, ela tem que sentir gratidão. E a gratidão não pode ser da boca para fora. A gratidão tem que ser uma resposta. Entendeu? Então, cara, o que eu ganho com isso? Nada, porque eu já ganhei. Eu acho que a gente tem que tirar da mente essa barganha, né? De, tipo, vou fazer para ganhar algo. Você faz porque realmente você já tem. E é incrível, porque quem vai nessa expectativa de tipo, eu vou para encontrar alegria, não vai, gente. Vai. Porque a alegria, você volta pior do que você volta foi. pior. Você tem que ir feliz pra caramba, porque a sua vida, você entendeu que apesar de todos os problemas, sua vida é maravilhosa e você quer compartilhar o que você tem. Que lindo, que lindo. Meninas, agora que a gente está quase no finalzinho, o que vocês... na verdade, eu gostaria, antes, né, da gente fazer as considerações finais, em relação ao grupo que, portanto, trabalha com vocês, né, que tipo de pessoa é? Quer dizer, há mais essa ação de voluntariado entre os mais jovens ou entre os mais velhos, né? Como que é composto? Não, tem de tudo, tem de tudo. A gente, assim, a pessoa física que mais arrecadou pares de chinelos hoje foi a Letícia, com 4 anos de idade. Uau. E a gente... Isso em 2015. E, ao mesmo tempo,
A gente tem senhorinhas que nos ajudam a fazer cabelinho de boneca, tipo 70 anos. Entendeu? Senhoras que nos ajudam a separar material, que a gente separar recebe, material, fica separando botão. separando, então não tem limite de idade. É lógico, tem algumas funções que vão exigir mais da pessoa, e aí independente da idade que ela tem. Mas tudo é conversado, quando a gente disponibiliza a vaga de voluntários, tem vagas que são específicas para uma demanda que a gente tem, e tem as vagas livres que qualquer ser humano, né, pode cumprir. Assim, nós temos dentro do Compaixão pessoas com necessidades especiais, pessoas cadeirantes, tem de tudo, entendeu? E aí cada um vai estar no seu quadradinho, não tem problema. Não tem limite. Não tem limite. Muito bom. Meninas, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, a doação de vocês aqui hoje. Eu entrei em contato com vocês e aí eu escrevi, olha, meu projeto é um projeto pequeno, né? E aí acho que foi Beth, né? Beth respondeu, não existe projeto pequeno, né? Ali já estava dando uma aula já, né? Então o que vocês fizeram hoje aqui foi dar uma aula mesmo para mim e para todo mundo que está aqui do que é entrega, do que é verdade, do que é mudança, né? Então são coisas que a gente tira hoje da fala de vocês aqui, e eu sempre digo que se a gente pode fazer, também acredito nisso, né? Se a gente pode fazer algo que seja pequeno, essa interpretação sobre pequeno, ela é tão relativa, porque às vezes o que eu faço é pequeno para mim, mas para o outro é um tsunami, né? E a gente deve fazer, né? Total, é isso mesmo, assim, sabe? Não vamos importar com quantidade, vamos importar com a qualidade daquilo que a gente entrega. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se você conseguir ser bom para uma pessoa, ainda que essa pessoa seja você, né? Você já ganhou o mundo. E aí, todo mais que vier é lucro. Fato. Qual que é a mensagem que vocês deixam, então, para quem está nos assistindo e vai assistir depois, sobre perspectivas de vida, né, para esse tempo que vai passar, esse tempo de dificuldades que a gente está vivendo, né? Olha, eu diria que, primeiro, vai passar, sabe? Toda dor é realmente por enquanto, então eu sei que tá doendo e eu super entendo. Cara, tem gente que perdeu amigos, tem gente que perdeu familiares, não tem nada não tem nenhuma palavra suficiente para isso. Mas uma coisa que eu acredito é que a dor é um excelente professor, sabe? Então, quem está passando qualquer tipo de dor agora, que tire uma lição disso e principalmente ensine essa lição para outros, porque não existe professor que ensina para si mesmo, só para si mesmo, né? Então, que a gente consiga olhar para essas oportunidades, se curar e curar os outros. Eu acho que quem conseguiu passar sorrindo por toda essa crise tem que ajudar a enxugar as lágrimas de quem não conseguiu. Então, se você está chorando, toda dor é por enquanto. Se você não chorou, compra lenço e vai atrás de quem precisa, porque cara, o mundo é grande, tem muita coisa para fazer, dá para você começar. E você entender também que as suas cicatrizes podem ser o remédio de alguém, né? Então, acho que é tempo da gente chorar, sim, mas é tempo também da gente conseguir enxergar um pouquinho mais além. E tá pronto para o que vem depois, né? Esse depois que a gente, inclusive, vai construir também, né? Sim, tamo junto. Que seja maravilhoso esse depois. Pelo menos melhor que 2020, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigado. Gostaria muito de agradecer primeiro a existência de vocês, né? Uma existência que preenche do modo que deveria ser toda a existência, né? Então, muito obrigado, parabéns, que vocês cada vez mais tenham mais coragem, né? Porque o nome disso é coragem mesmo. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Amém, muito obrigada e tamo junto, viu? Muito obrigada por esse espaço e boa noite para quem aí nos acompanhou. Boa noite, Índia, Priscila, todo mundo aí que tá A gente vai perder uma pena, mas é isso. Muito obrigado, gente. Não, será que elas dá tempo de voltar ainda? Será que elas vão voltar? Mas eu gostaria de agradecer todo mundo que passou por aqui, dizer da minha felicidade, né, de entrevistar essas duas garotas hoje, e joga lá no Google, Compaixão Internacional.
para que vocês possam conhecer o trabalho delas e, quem sabe, fazer parte, contribuir também. Tá bom? Beth e Brenda, muitíssimo obrigado. Um abraço muito grande para vocês. Tchau, gente.